Bom, iremos falar um pouco sobre o desenvolvimento embrionário fetal de bubalinos e bovinos. O nome é Darlan. Irei falar sobre os bubalinos. Os bubalinos e bovinos persistem com a execução dos estados fetais, onde aparentemente búfalos se desenvolvem mais rapidamente que bovinos. Em conclusão, o estudo indica características importantes que podem ser utilizadas para verificar a viabilidade de embriões de búfalos e auxiliam a variações em exames complementares com os de ultrassonografia, e também indicam a presença de importantes sítios de células pluripotentes em regiões diferentes do embrião, dependendo do estágio e do desenvolvimento em que o mesmo se encontra. Trabalha com a produção e exige conhecimento para acompanhar o desenvolvimento fetal bubalino, em processo de tem impacto direto com a produtividade do setor, que encara problemas ligados à fertilidade, abortos dificuldades para a produção. Com o crescimento do setor pecuário, o ideal é que haja investimento na área reprodutiva de bubalinos, de modo que sejam evitadas perdas gestacionais e problemas de saúde. O acompanhamento da gestação está diretamente ligado à lucratividade e, por isso, desde a concepção até o nascimento, deve-se investir em cuidados a realizar a conceptação no setor de obstetrícia e fundamental para que médicos veterinários saibam identificar a gravidez, avaliar a anatomia genital e examinar as mudanças do animal. Irei introduzir um pouco mais sobre o assunto. No intuito de descrever a evolução do desenvolvimento de concepto bubalino entre 10 e 60 dias de gestação, nossos resultados revelam que embriões de mamíferos até a quinta semana de gestação são muito semelhantes aos de outras espécies de mamíferos já estudados. Similaridade entre bovinos e bubalinos persiste com exceção dos estágios fetais, onde aparentemente búfalos se desenvolvem rapidamente, que bovinos. Em conclusão, o estudo indica características importantes que podem ser utilizadas para verificar a viabilidade de embriões de búfalos e auxiliar a variações em exames complementares, como os de ultrassonografia, e também indicar a presença de importantes sítios de células pluripotentes em regiões diferentes do embrião, dependendo do estágio de desenvolvimento em que o mesmo se encontra. Olá, meu nome é Vanessa. Eu vou falar um pouco sobre as características reprodutivas dos bubalinos. Eles são animais poliéstricos estacionais. E o que é poliéstricos estacionais? São animais que apresentam vários cios numa época do ano. Eles iniciam a puberdade em média aos 21 meses de idade. Têm um ciclo astral de aproximadamente 21 dias. A duração do seu cio é em média 21 horas. A ovulação deles ocorre 32 horas após as manifestações do cio e eles liberam um óvulo por ovulação. Ainda não se sabe o tempo em horas da entrada desses oócitos no útero. A gestação dos bubalinos dura 315 dias. A idade do primeiro parto é em média 42 meses, ou seja, após 3 anos e meio de idade. Depois do parto, a primeira ovulação ocorre cerca de 75 dias pós-parto. O intervalo entre os partos é de 18 meses. Os búfalos possuem menor número de glândulas sudoríparas do que os bovinos. Eles têm uma pele mais espessa e pigmentada, uma pigmentação mais escura, o que deixa eles mais susceptíveis à irradiação solar e ao estresse térmico. Tem um estudo feito onde eles relataram que problemas de absorção embrionária e abortamento em búfalas está relacionado ao manejo inadequado e principalmente a esse estresse térmico. Búfalos que são submetidos à sincronização de cio e à inseminação artificial durante um fato período de dias mais longos têm o aumento relativamente maior nos casos de mortalidade embrionária, porque isso pode estar associado à redução na secreção de progesterona, que é um hormônio que age desde a regulamentação do ciclo menstrual até a preparação do útero para a gravidez e a manutenção da gestação. Mas ainda existem fatores que são responsáveis por 40 a 50% das perdas desses embriões, só que são fatores que ainda são desconhecidos. Olá, me chamo Vinícius Ventura e estou aqui para fazer a descrição sobre fecundação, clivagem e implantação.
Os embriões dos vertebrados iniciam seu desenvolvimento de modo muito distinto. Porém, apesar das diferenças, todos os embriões dos vertebrados desenvolvem estruturas surpreendentemente similares. Em humanos, a partir do dia da fecundação, uma série de eventos inicia-se para o desenvolvimento de uma nova vida. O procedimento denominado fertilização ocorre na ampola da túbula uterina e envolve a união do gameta masculino, o espermatozoide, ao gameta feminino, o oócito, resultando no zigoto. A fertilização se divide em 3 fases. A primeira delas consiste na penetração do espermatozoide na coroa radiada do oócito. A segunda trata da penetração do mesmo na zona pelúcida. E, na terceira e última fase, ocorre a fusão entre as membranas celulares do oócito e do espermatozoide. Após a introdução do gameta masculino, o mesmo se expande. Uma nova divisão meiótica se inicia no oócito, e ambos os gametas geram os chamados pronúcleos, feminino e masculino. Estes, por sua vez, replicam seus respectivos DNAs e, devido à semelhança em contato íntimo, perdem ambos seus envoltórios nucleares, chamadas cariotecas, em que os prosnúcleos se unem, cada par de cromossomos se separa e migra para um polo oposto do zigoto, fundindo-se a cromatíde do outro par, promovendo cada zigoto com um número diploide normal de cromossomos. Um sulco surge na superfície da célula no momento em que as cromatídeas irmãs estão migrando e divide o citoplasma em 2. A partir de então, se inicia a clivagem, onde várias divisões mitóticas ocorrem, originando células menores, em tamanhos denominados blastômeros, até alcançar o número de 8 células, o que ocorre na terceira clivagem. O aglomerado de células não é tão compacto. No entanto, após a terceira clivagem, o contato entre as células se torna mais intenso, e estas se unem através de zônulas de oclusão, num processo chamado compactação. Ao entrar na cavidade uterina, o embrião passa a se chamar blastocisto. Isso ocorre devido à penetração de líquido nos espaços intercelulares da mórula, que em seguida fixaram o ovo ou blastocisto em Bowen e coraram em HE. Nos embriões, o âmnion não foi removido daqueles com idade inferior a 20 dias, e os autores da pesquisa realizaram secções de 10 a 15 micrômetros àqueles com mais de 230 dias. Foram imersos em água para documentação fotográfica e foi realizado o procedimento de raio-x nos mesmos. Em seus estudos, os autores dividem a fase pré-natal dos bovinos em 3 distintas e que recebem o nome de ovo, embriônica e fetal, de acordo com as características marcantes de cada fase, com comprimento, volume e peso, aparência e desenvolvimento de órgãos e tecidos. O termo implantação do embrião é usado para definir o processo pelo qual o embrião se fixa ao endométrio, na gestação natural. Ocorre entre o 5º e 6º dia do desenvolvimento embrionário, chamado blastocisto. Envolve a interação direta do embrião com o endométrio, em um processo altamente coordenado e complexo, regulado por múltiplos fatores. Bem, na fase embrionária da gestação em bovinos, o embrião transita das tubas oviduto para a luz do útero, onde permanece frouxamente preso durante um período de 20 dias até sua implantação e início da formação da placenta. Olá, me chamo Williane Rafaela e vou falar sobre as células germinativas primordiais. Os gametas derivam das células germinativas primordiais formadas no epiblasto na 2ª semana de desenvolvimento do embrião. Estas células primordiais se movem para a parede do saco vitelino e posteriormente para as gônadas ao final da 5ª semana de vida do embrião. As células primordiais passam para a fase de gametas pelo processo denominado de gametogênese e finalizam sua maturação com a citodiferenciação. De acordo com Lawson e Pederson, as células germinativas primordiais, PGCs, que dão origem à linhagem de células germinativas, derivam de uma pequena população de células do epiblasto, ectoderma embrionário, localizadas em um estágio anterior ao das células cilíndricas da gratulação. As células embrionárias germinativas são células únicas que, em boas condições de cultivo, formam colônias de células-tronco embrionárias, indiferenciadas. Essas podem manter seu estágio indiferenciado por períodos amplos de tempo e proporcionar a multiplicação do fenótipo do embrião em culturas de monocamada ou tumores.
Olá, meu nome é Giovana e eu vou falar sobre as características reprodutivas dos bovinos. Quando entram no cio, elas ficam agitadas e nervosas e tentam montar em fêmeas que estão na mesma situação. Se estiver no cio, a vaca aceita a monta. O intervalo médio de repetição de cio é de 21 dias, podendo variar de 17 a 24 dias. A duração é de 10 a 18 horas. Quando não há fecundação, o intervalo médio entre dois cios é de 21 dias e recebe o nome de ciclo estral, dividido em duas fases: a fase folicular, onde há o desenvolvimento do folículo, culminando na ovulação, e a fase luteínica, onde há o desenvolvimento do corpo lúteo, sendo este responsável pela produção de progesterona que irá manter a gestação. A ovulação ocorre de 12 a 16 horas após o término do cio. A duração do cio e o momento da ovulação apresentam pequenas variações entre fêmeas da mesma espécie, em função de fatores endógenos e exógenos. A vaca leva 9 meses para dar à luz um filhote, mas é considerado normal se o nascimento registrar atraso ou antecipação de cerca de 10 dias. E a gestação dos bovinos dura 283 dias. E eu vou falar sobre o desenvolvimento embrionário dos bovinos. O embrião é um organismo em estágio inicial de desenvolvimento. Os blastômeros que estão sendo formados através das clivagens se duplicam de forma sincrônica, formando a mórula e, posteriormente, os blastocistos. Na fase anterior à formação da mórula, a estrutura embrionária inicial é totipotente, ou seja, cada blastômero, em torno de 2, 4 e 8 células, tem a possibilidade de se diferenciar em um novo organismo. A massa celular interna do blastocisto dará origem ao corpo do embrião. O trofobasto, camada mais delgada, em íntimo contato com a zona pelúcida, dará origem ao córion, componente fetal da placenta. O embrião eclodido encontra sobrevivência no ambiente uterino, onde ocorre a síntese de progesterona. A ativação de glândulas endometriais torna-se necessário, então, uma adequada função lútea. O embrião chega ao útero corno-uterino de bovinos em torno de 72 a 84 horas, de 8 a 16 células. A característica embrionária genômica será determinada nesse período. O reconhecimento materno da gestação é de extrema importância para que, de fato, o embrião sinalize a sua presença. A anidação acontece e a gestação prossiga. Após o reconhecimento materno da gestação, ocorre a anidação de 18 a 22 dias após a ovulação, para fixação do embrião no endométrio e ocorrência da gestação. Desenvolvimento fetal em bovinos. O desenvolvimento fetal bovino requer um conjunto de ações práticas que visam minimizar as perdas embrionárias ou do feto, por diferentes razões, como agentes químicos, plantas e drogas tóxicas, questões hormonais, nutricionais, genéticas, cromossômicas, físicas ou miscelâneas. O setor pecuário brasileiro enfrenta prejuízos que poderiam ser evitados com acompanhamento correto. Dessa forma, com mediações para solucionar problemas e melhorar a saúde da mãe e do animal gestado, grande parte das adversidades seriam controladas. Vale destacar que há 3 períodos da gestação importantes: zigoto, embrionário e fetal. A partir de 45 dias, o desenvolvimento fetal acontece, ou seja, é a etapa em que o feto começa seu crescimento. E para o acompanhamento desse período da gestação, deve-se usar a ultrassonografia, que é um potente exame de imagens que possibilita identificar a evolução do feto. As técnicas mais comuns que usam a ultrassom são destinadas ao diagnóstico da gestação e a sexagem fetal, ou seja, verificar a presença do feto e saber qual é o seu sexo. Outro método para seguir o desenvolvimento fetal bovino até antes de parir é a palpação retal. Ao introduzir a mão e o braço no reto da vaca, o médico veterinário consegue verificar a condição da gestação ou anormalidades. Contudo, cabe frisar que a recomendação para fazer o procedimento é após 28 dias da fecundação.